Olá, meninas e meninos, vamos aqui mais uma aula sobre a expansão marítima e comercial. A expansão marítima e comercial ela é um fato muito importante dentro da história mundial devido poder sair da Europa, do velho mundo, e adentrar dentro do novo mundo, a América como um todo. Essa expansão marítima tem uma série de fatores anteriores que vão culminar com que ela ocorram. Há muitos questionamentos quanto a documentos, cartas náuticas que existiam antes do Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral chegar à América e descobrir literalmente o Brasil. Algumas dessas discussões são levantadas, são debatidas, tendo em vista documentos, tendo em vista cartas náuticas, principalmente na Torre do Tombo, em Portugal, que nos datam do século XI, XII, XIII e XIV, bem como século XV, sobre a existência de um continente além-mar. Nós vamos começar com uma frase muito importante que representa esse espírito aventureiro, esse espírito dos homens que desbravaram o mar, dobraram o medo, porque dentro da Europa existia toda a conotação simbólica do imaginário do mundo além do mar, de monstros, sereias, de que o mundo cairia dentro de uma grande cachoeira com limites, que a Terra é plana, e afinal de contas nós tínhamos toda uma questão de cosmogonia que impediu o avanço. No general Romano Pompeu, no século I a.C., encorajava os seus marinheiros que tinham medo de navegar com a frase: navegar é necessário, viver não é necessário, que em latim vai ser traduzido pelo poeta italiano Petrarca para navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, Portugal, principalmente, vai encontrar nessa frase a essência e a necessidade das suas navegações, da sua expansão marítima. Nós vamos perceber que Portugal tinha uma escolha: ou se lançasse ao mar, ou tentava expandir território em uma guerra contra a Espanha. Escolheram a primeira opção: ir além mar. Então é uma necessidade de viver, de sobreviver o Estado português. A expansão marítima, como um todo, ela é um conjunto de expedições marítimas que buscaram chegar no Oriente. Nós vimos que durante toda a Idade Média nós tínhamos as rotas, a rota da seda, as rotas comerciais que foram estabelecidas com as cruzadas, com as Índias, com o Oriente, onde essas rotas nós tínhamos acesso a seda, a cravo, canela, pimenta do reino, ou seja, de uma forma geral, as especiarias que eram encontradas nas Índias. Para chegar nesse local, nesse ambiente, no século XII para o XIII, nós tivemos uma série de cruzadas. E uma das cruzadas, a quarta cruzada de 1202, 1204, chamada Cruzada Comercial, permitiu a abertura de uma rota terrestre que pudesse alcançar as Índias. E a partir daí, os italianos, principalmente de Gênova, Veneza, permitiu que eles conseguissem estabelecer um comércio e inserir esses produtos, artigos considerados de luxo, dentro da Europa. Então nós temos um contexto que vai permitir a expansão marítima: o renascimento comercial e urbano, associado à formação dos estados nacionais, Portugal, que é pioneiro, seguido por Espanha, e a crise do feudalismo como um todo, bem como o desenvolvimento do capitalismo. Nós temos que observar que o capitalismo, em seu capitalismo pré-capitalismo mercantilismo, permitiu o desenvolvimento da acumulação primitiva de capital, comércio, com o desenvolvimento da burguesia. E esta burguesia ansiava por desenvolver cada vez mais o comércio, tendo em vista a acumulação de riqueza.
Então nós temos aqui um esqueminha com vários fatores de expansão marítima que nós não podemos esquecer. Esse monopólio comercial das cidades italianas no Mar Mediterrâneo. Nós temos no Mar Mediterrâneo o monopólio do comércio, principalmente de duas cidades, Gênova e Veneza. Existiam outras cidades que também realizavam comércio, porém essas duas se destacavam. A necessidade da Europa tinha por acumular esses metais preciosos, o ouro e prata, para o desenvolvimento e a cunhagem de moedas. Então, com o comércio crescendo, era necessário mais moedas circulando. E isso é um sistema, uma engrenagem viciosa, um círculo vicioso. Eu preciso ampliar meu comércio, então eu preciso de mais ouro, mais prata, a fim de desenvolver um maior comércio, atingir maior número de consumidores, para que eu possa acumular mais riqueza, mais ouro e prata na cunhagem. Então, nós temos por trás de toda essa engrenagem a burguesia. E essa burguesia que ganha dinheiro, mas também vai consumir esses produtos orientais. Irá vender principalmente para os nobres, para as monarquias que tinham aí na Europa, só que eles também são consumidores desses produtos. A formação das monarquias nacionais, que nada mais é que a aliança entre o rei e a burguesia. Lembrando que na última aula nós podemos perceber a formação dessa monarquia, como se dá, a aliança do rei. O rei garante para a burguesia um sistema de pesos, medidas, moeda, leis, território padronizado. A burguesia realiza o comércio, tendo em vista a finalidades mercantilistas, e com o comércio gera impostos para o rei, que o rei, por sua vez, mantém os privilégios do clero e da nobreza e constitui um exército profissional. Isso porque somente um Estado politicamente centralizado seria capaz de mobilizar recursos, ou seja, dinheiro, materiais e humanos, no caso o exército, uma força administrativa, para as grandes navegações. Nós ainda temos a influência do renascimento cultural, o antropocentrismo, o homem como centro, o racionalismo, a razão sobre todas as coisas, a questão do rompimento com a teologia, as ciências náuticas, o desenvolvimento delas, os aparelhos de orientação, bússola, astrolábio, construção naval, as naus e calaveras, a astronomia sendo desenvolvida cada vez mais, bem como a geografia com a cartografia, que seria a construção de mapas náuticos, mapas observando as estrelas, enfim, uma carta náutica que permitisse que outros navegadores pudessem realizar aquele trajeto aberto pelo primeiro explorador. Principalmente também, nós temos que lembrar que nós temos ainda fortes indícios da Idade Média, que é a fé cristã. E essa fé cristã que tinha um ideal cruzadista. Então nós temos, principalmente em Portugal e Espanha, o ideal cruzadista de expansão da fé cristã. Nós temos como pioneirismo Portugal, a expansão marítima portuguesa. E o fato é que com a Quarta Cruzada, ou seja, a Cruzada Comercial, Portugal irá se beneficiar dos mercadores italianos. Por quê? Os italianos estabelecem seus pontos comerciais na Itália. Só que eles vão lá no Oriente, na Índia, compram o produto, trazem ele ao longo de territórios. O que nós podemos dizer? Saem daqui, passando por territórios da Ásia, do Oriente Médio, chegando até Constantinopla, e a partir de Constantinopla, na Turquia, pegavam navios, iam para a Itália ou iriam distribuir para a Europa. Portugal, ele foi considerado alguns pontos de Portugal, devido à sua estrutura,
portos de entrepostos comerciais, ou seja, os italianos utilizavam portos portugueses para reabastecimento dos navios antes de ir para Inglaterra, Holanda, os Países Baixos, que estavam às costas da Europa, ou seja, estavam mais ao norte. Então, o que nós iremos ter? A burguesia portuguesa vai explorar também esse comércio que é promovido pelos italianos das especiarias. E quando chega um momento, a expansão marítima portuguesa ela vai ser um conjunto de expedições buscando também o caminho das Índias. Por quê? O território utilizado pelos italianos, o caminho traçado interno por terra, utilizando o Mar Mediterrâneo, utilizando o Oriente Médio e a Ásia por terra, não poderia ser utilizado sem a permissão ou cobrança de impostos, pagamento de taxas para os italianos. Então, Portugal desejava um caminho aberto a si para se chegar às Índias. Então, eles vão fazer um mapa, um estudo e vão estabelecer que para chegar no Oriente, a melhor forma seria o sentido sul-oriental, ou seja, contornar o continente africano, que até então é inexplorado boa parte, porque nós temos apenas o norte da África que é explorado pelos europeus, e nesse contorno estabelecer uma rota que chegaria às Índias. Seria uma rota possivelmente de Marco Polo, que eles tinham conhecimento, alguma coisa do gênero. E essa rota fica chamada de contorno da África, de périplo africano. Contorno da África em busca de um caminho. Nós podemos perceber aqui no mapa que nós temos assim mais ou menos como seria a rota que eles iriam fazer. E dentro desse périplo africano não foi rápido. Apesar de Portugal ter iniciado ali no início do século XV, por volta de 1400, 1410, o seu contorno nesse périplo, apenas irão concluir no final do século XV. Eles vão levar quase 90 anos para alcançar seus objetivos. E nós devemos nos perguntar, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar além-mar? Nós devemos lembrar que, quando nós falamos em além-mar, nós não estamos falando de uma região costeira. Nós estamos falando ir além das costas dos países e tentar avançar além. Porque, se a gente fosse observar, a Inglaterra tinha a região costeira, tinha contato com a Europa continental. Nós tínhamos negócios da Holanda vindo para Portugal, indo para a Itália, utilizando uma rota de contorno do continente europeu, entrando no Mar Mediterrâneo, tranquilo, que é conhecido deles, mas eles não avançavam além disso, eles não saíam da zona de conforto. E por que Portugal teve esse pioneirismo de ir além? Nós temos que entender que o pioneirismo de Portugal é devido à sua centralização política, a primeira monarquia nacional, que ainda vai ser precoce. Ainda no século XII, nós temos a pré-formação do condado portucalense. Ali em 1139, nós vamos ter uma estrutura onde que vai expulsar os muçulmanos islâmicos. Nós devemos lembrar que os muçulmanos conquistam a Península Ibérica ali no século VIII, então nós temos uma guerra de reconquista sendo travada ao longo do século X, XI, XII, e essa guerra vai permitir a formação do condado portucalense, com a dinastia de Borgonha, que vai durar entre 1139 a 1383. Portugal vai estar aqui, pequena ainda, não vai estar condizendo com o que Portugal ainda é, seria o norte de Portugal, que Portugal é hoje. E esse condado, em 1383 a 1385, vai ter uma revolução de aves. O que foi essa revolução?
foi nada mais que a consolidação do poder centralizador de Dom Fernando de Borgonha, que vai falecer. Então, a pretensão do reino espanhol de Castelo e Aragão era nada mais nada menos que conseguir tomar conta de Portugal, o reino de Portucalense ser anexado a eles, mas como a burguesia, o mestre avisa, com apoio da burguesia, vai financiar e constituir um exército, vai conseguir lutar contra o Castelo e garantir a sua independência, nós vamos ter a formação do Estado Nacional Português, que vai expandir para o sul, centralizando o poder, reunindo recursos econômicos e militares, que vão garantir a expansão marítima já no século seguinte. Ou seja, nós temos a formação de Portugal no século XIV e a expansão marítima já no início do século XV. Esses pioneirismos, nós devemos lembrar, esse pioneirismo se deve a outros fatores também. A centralização política é a pré-estrutura, mas nós temos que ver que eles tinham comércio via navegação. Os entrepostos italianos garantiam a lucratividade das especiarias, fazendo com que os portugueses e a burguesia portuguesa buscassem incentivar, junto à administração monárquica, a busca por essa navegação, uma rota comercial para as Índias. E nós vamos ter, ali em Portugal, o desenvolvimento das ciências náuticas. O que seria as ciências náuticas? Mapas, bússolas, caravelas, que vão reunir um conhecimento de uma praia chamada Praia de Sagres, que vai ficar conhecido como Escola de Sagres. O que seria a Escola de Sagres? Nada mais é do que um local de conhecimentos reunidos sobre navegação. Podemos assim fazer uma analogia brincando, seria um posto onde reunia os viajantes para trocar ideias. Quando você está viajando, não existia o GPS, não existia mapas, você parava num entreposto, um posto, e ia trocar ideias, saber qual rota você deveria fazer, qual trevo você deveria virar, qual a distância, como estavam as condições das estradas. Hoje, para nós, isso é meio banal, porque nós temos uma série de mecanismos, mapas, GPS, próprio celular. Só que, para a época, você tinha que reunir em um local. E a Praia de Sagres é um encontro onde que os navegadores, os capitães, trocavam os geógrafos que iam construir as cartas náuticas, trocavam as experiências. E nesse ambiente você constrói uma base de dados que permite, então, o desenvolvimento de uma ciência náutica, além do desenvolvimento das caravelas e da vela triangular, que vai ser muito importante para Portugal estabelecer a navegação a longa distância. Nós vamos ter aí também o espírito aventureiro, ou seja, a necessidade de expandir. Não podemos esquecer, navegar é preciso, viver não é. Por quê? Porque quando você olha o mapa de Portugal, você fala, Portugal tem duas chances de expandir. Ou vai invadir a Espanha, conquistar território, ou simplesmente se lança ao mar em busca de terras, mais terras além do mar. E Portugal sabia que se fosse enfrentar a Espanha, que era também um reino católico, poderia ter desavenças com o Papa, não ia ter apoio, ia acabar ficando isolado e não ia ter força, porque é um país pequeno. Então eles preferem se lançar ao mar com esse espírito de aventureiro de expandir a terra de Portugal e levar a fé cristã. Que nós temos. E nós também temos a questão da burguesia buscando portuguesa as suas ações comerciais ampliarem. A expansão marítima portuguesa, o périplo africano, ele então tem o que? Nós temos como motivação a questão do comércio. Gênova e Veneza monopolizavam os artigos orientais, as rotas para a Índia, e com isso cobravam altos impostos.
Portugal queria uma rota para conseguir produtos do Oriente e entrar nesse mercado lucrativo. Portugal vai reunir, então, com a sua formação ali em 1383, a formação do Estado Nacional Português, recursos, tanto de centralização política, financeira, militares, para se lançar dentro dessa empreitada, chamada de Périplo Africano, contorno da África. E eles vão ter ali já em 1415 a primeira conquista, Ceuta, o norte da África, que é onde eles vão ficar um pouquinho parados, que vão combater os mouros, que eram os muçulmanos que tinham na região, mas vão estabelecer um entreposto comercial em uma colônia fora de Portugal, no norte da África, Ceuta. Entre 1418 a 1432, eles vão conquistando aos poucos as ilhas da costa africana, Açores, Madeira, Cabo Verde. Essas 3 ilhas que são importantes e elas representam como que Portugal vai estabelecer a política das colônias. Por quê? Porque eles vão desenvolver a lavoura inicialmente canavieira e o sistema de capitanias hereditárias. Devemos recordar que as capitanias hereditárias é uma empreitada privada, onde o rei dotava pessoas de sua confiança, que tinham recursos, cartas, para que elas pudessem apossar daquele território e desenvolver a economia, bem como a ocupação do território que o rei tinha lhe dado. Lembrando que as terras pertenciam ao rei, porém as capitanias, o governo, as taxas que eram cobradas, a defesa e os sistemas de urbanização, desenvolvimento econômico, ficaria a cargo do donatário. E essas capitanias eram passadas de pai para filhos, por isso capitanias hereditárias. Nós temos aí em 1432 também, os portugueses chegam ao Cabo do Bojador, que seria mais ou menos ali um pouco abaixo do meio da África. Em 1441, vários estabelecimentos de colônias dentro da África. Nós vamos ter o início do tráfico negreiro muito forte, que vai ser utilizado inclusive nas ilhas da costa africana para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. E nós vamos ter ali a busca pelo Cabo de Boa Esperança. O Cabo de Boa Esperança ele é vencido em 1488. Bartolomeu Dias vence o chamado Cabo das Tormentas. Por que seria o Cabo das Tormentas? É um encontro entre 2 oceanos. O Oceano Atlântico, da nossa face, e o Oceano Índico, que era do outro lado da África. Então ali é uma região onde está a África do Sul, de muita tormenta. Os 2 oceanos se encontram, então ele consegue estabelecer por onde, qual corredor deve se passar, para evitar as fortes correntezas, as correntes marítimas que levavam para rochedos. Então ele consegue estabelecer, Bartolomeu Dias, qual rota deve se passar para vencer esse Cabo das Tormentas, chamado, que vai passar a ser chamado Cabo da Boa Esperança. 1488, então eles chegam lá embaixo no sul da África. E aí depois vão subindo de forma rápida, em 10 anos. Basicamente eles conseguem chegar a Calicut, nas Índias. Ou seja, nós temos aqui 1488, depois de 10 anos eles conseguem fazer quase que 1/3 do caminho de forma rápida. Mas por que eles vão subir tão rápido? Justamente porque a Espanha vai entrar no páreo, como nós vamos ver daqui a pouco. E a conquista ela é lenta e gradual, mas não segura. Por quê? Porque ela é muito cara, perde-se muitos navios. Por exemplo, Cabo das Tormentas, até se estabelecer qual corredor marítimo deveria ser estabelecido, qual a passagem mais segura, se perde navios, morrem capitães, perde toda uma frota, marinheiros. Então tudo isso é muito complicado, por isso que ela é lenta e gradual. Quando consegue estabelecer, eles já tomam fôlego e vão rápido. E dentro dessa expansão marítima, nós temos em 1500
a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, que a gente sabe que não é bem uma descoberta, né? Quando a gente for falar sobre a colonização portuguesa do Brasil, a gente vai perceber que dentro das cartas náuticas já sabiam da existência do continente americano. Inclusive, já adiantando, fica uma boa indicação de filme que eu vou voltar a falar dele daqui a pouco também. É 1492, A Conquista da América, uma indicação de filme já, que vai mostrar como que o Cristóvão Colombo sabia da existência, possivelmente, das terras. A expansão marítima portuguesa vai dar muito lucro quando chegar em Calicut em 1498. Vai ser muito lucrativa as viagens após isso. E vão conseguir quebrar o monopólio italiano. Vão adquirir a sua própria rota comercial e vão conseguir uma lucratividade por viagem até 6.000%. É muito dinheiro que você investe, mas o retorno é muito grande. 6.000% por viagem. Só que, ao longo do tempo, isso diluído, fica pequeno, porque você tem um alto gasto ao longo de 90 anos, com navios, marinheiros, com gastos que são considerados militares, uma burocracia também que você monta para manter essa estrutura, que é alta. Então, acaba ficando muito caro essa empreitada e Portugal começa a não ter tanto fôlego. E Inglaterra, Holanda começa a estabelecer pelo norte da Europa continental rotas também, consegue quebrar também rotas novas para a concorrência contra a Itália e que agora tem Portugal. Então nós temos ali em 1530 a quebra da concorrência. Portugal entrou, conseguia uma rota legal, só que vem os outros países também. E isso se tornou infrutífero. Portugal acaba percebendo que não é muito lucrativo manter essas viagens longas e como a partir de 1534, 37 vai se voltar para as terras na América. Nós vamos estudar isso quando a gente falar da colonização portuguesa na América. Pois bem, se nós falamos da expansão portuguesa, nós tivemos um segundo país também foi pioneiro, que é a Espanha. A Espanha ela vai buscar uma rota diferente de Portugal. Portugal, contorno da África, o périplo africano. Eles vão ser circunnavegação. Nesse período, a Espanha já tinha conhecimento de que a Terra era redonda, apesar de ainda não ter assim, todo mundo afirmando, a ciência, o Renascimento, o Iluminismo estão ali buscando estabelecer, eles sabem que ela é redonda. Se é redonda, simples. Se eu seguir em linha reta aqui, eu vou dar uma volta e vou chegar a um ponto do outro lado lá. Se depois eu sigo reto, eu retorno para o ponto que eu parti. Então eles vão buscar estabelecer uma rota de circunnavegação. E a Espanha, ela vai ter um atraso em relação a Portugal, porque Portugal começa em 1415, assim, já conquistando Ceuta, né? Começa alguns anos antes, mas devido à sua guerra de reconquista. Eles, como a gente viu, quando formou-se o Estado Nacional de Portugal em 1383, eles estavam ainda lutando contra os mouros. E nesse momento, eles vão aproveitar, vão se esforçar mais, e em 1469 eles vão casar dois reinos, Aragão e Castela. Esses dois reinos espanhóis católicos, eles vão se unir, vão começar a unificar aqueles vários reinos que nós vimos aqui atrás nos mapas. Nós tínhamos Leão, Castela, Navarra, Aragão, eles vão se unificar, começar a se unificar, e a partir daí vão unir esforços, conseguir expulsar os muçulmanos. E em 1492 nós temos a centralização política da Espanha, através de Leão e Castela.
E Granada, que é o último reduto mouro, acaba sendo livre e a Espanha vai unificar e vai conseguir viver a paz interna com a expulsão dos islâmicos. E para a Espanha também navegar é preciso, porque precisa superar a crise do feudalismo. Esse sistema feudal de guerras, de reconquistas contra os muçulmanos, bem como o sistema feudal, pode ver, Aragão, Castela, Navarra, Granada, que eram feudos, você precisa tirar essa concepção feudal e começar uma nova concepção. E o monopólio italiano, ele está abalado porque com a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos, o Mediterrâneo estava um pouco complicado. Inclusive, quem vai comandar a viagem, Cristóvão Colombo, é italiano. Ele é um genovês. Vai estabelecer, vai trabalhar para a Espanha no estabelecimento da rota espanhola, um italiano. Por causa dessa tomada de Constantinopla. A Itália consegue ainda chegar nas Índias a um alto custo, a um preço de perdas humanas, perdas financeiras devido às rotas estarem sendo atacadas, sim. Então eles buscam essa rota junto com a Espanha, apesar da Espanha ser a financeira. Colombo e o Novo Mundo, então, é justamente porque não podem utilizar o périplo africano, porque Portugal, Maria Crauston, você tinha uma base legal que você estabelece uma rota, então você tem que estabelecer a sua, ou se não pagar pelo direito de uso. Então você tem essas cláusulas da época, o direito internacional da época, o acordo entre os reis. Então os reis católicos de Fernando e Castela vão aceitar o serviço do Cristóvão Colombo, que estabelece a circunnavegação, vão financiar 3 caravelas que vão partir de 4 de agosto de 1492 pelo Oceano Atlântico em linha reta, chegando em 12 de outubro de 1492 ao continente americano. Na realidade, chega nas ilhas da Caribenhas, América Central, acredito que é inicialmente na Índios, e só que eles percebem bem depois de 1504 que a América Vespucci é um continente. O que acontece aqui? Tem um filme muito bacana que chama 1492, A Conquista do Paraíso. Recomendo. É um filme que retrata o contexto político, social, econômico, cultural da época, e é como que Cristóvão Colombo buscava essa rota. E é um filme muito rico em detalhes históricos. Vale a pena assisti-lo, tá? É um filme muito bonito. E ele tem uma sonoplastia de tirar o fôlego. Bem, como a Espanha pretendia proteger suas rotas, ao longo do tempo eles vão começar a ter conquistas. 1492, então, descobrimento da América, São Colombo, através do patrocínio dos reis católicos. Em 1499, descobre a foz do rio Amazonas, o Mar Dútil, o Mar Doce. Ou seja, para vocês verem, eles vão começar a andar e chegam até onde está a foz do rio Amazonas. Em 1431, descoberta do Oceano Pacífico, vão perceber que tem um istmo, vão cruzar e ali onde está o Canal do Panamá, e vão perceber um outro oceano. Em 1519, a 1522, nós temos a primeira viagem de circunnavegação completa. Vai começar por Fernão de Magalhães, ele morre no meio do caminho e assume seu imediato Juan Sebastião Elcano, que vai conseguir terminar essa viagem. Ele vai comprovar a circunfelicidade da Terra, que a Terra é circunferência, é redondo, vamos dizer assim. Onde que eles acabam chegando nessas especiarias? Bem, se nós temos duas potências, ou seja, dois estados nacionais se lançando ao mar na expansão marítima, vão ter rivalidades. Isso é fato. A primeira
tentativa de resolver as rivalidades é através do Tratado de Toledo de 1480. Espanha, com as Ilhas Canárias, vai receber, Portugal como monopólio do comércio e navegação no litoral da África, ao sul da linha do Equador. Já sabiam da linha do Equador, então vão estabelecer. Em 1493, nós temos a Bula Intercoetera. Essa bula, ela estabelece uma linha imaginária de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então nós temos essa bula intercoetera, que é nada mais do que um tratado sobre as 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. O que nós temos? Nós temos aqui as ilhas de Cabo Verde, próxima à costa da África, e dentro dessa bula intercoetera, que é estabelecida pelo Papa, 100 léguas daria aqui. Portugal não vai aceitar o tratado. Mesmo esse tratado sendo estabelecido pelo Papa Alexandre IV, que é um Papa espanhol, mais um motivo para eles não aceitarem, e para evitar uma guerra entre os dois países, eles vão continuar as negociações. Vão chegar num acordo, que nós chamamos do Tratado de Tordesilhas. As mesmas ilhas, só que a 300 léguas. Ou seja, 370 léguas, desculpa. Vão conseguir estabelecer nada mais, nada menos do que uma parte do Brasil. Então aqui nós temos o Tratado da Bula Intercoetera, o Tratado de Tordesilhas. O que nós podemos chegar à conclusão? Portugal sabia da existência dessas terras. Possivelmente, dentro de uma empreitada já lá atrás, bem antes, já tinham descoberto o continente americano, porém, como era uma questão que entrava em conflito com a Igreja Católica, com a mentalidade, o imaginário das pessoas da época, preferiram guardar segredo. E a gente sabe disso hoje. Então, eles sabiam disso na época, então eles vão bater o pé e vão conseguir garantir as terras além mar. Então, em 1494, essa linha imaginária vai a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. A Espanha vai ficar com as terras a oeste, então tudo isso aqui é da Espanha, e a leste dessa linha ficaria para Portugal. Nós podemos observar que ao longo, vocês devem ter já visto em partes de geografia, e é a mesma história, que ao longo dos anos, o território brasileiro vai se expandindo, sim. Nós temos até a União Ibérica, que vai permitir uma expansão. Enfim, nós vamos perceber que o Brasil vai crescer muito depois, ao longo de sua história. Mas, inicialmente, é esse conjunto que nós vamos ter aqui, ó. Uma parte de São Paulo, Minas Gerais, não inclui o Triângulo Mineiro, uma parte corta o Tocantins no meio e pega uma parte quase metade do Pará só. Nós podemos perceber que essa expansão vai se dar ao longo dos séculos, ela é importante, que vai formar o nosso país. E outro, por que também demora também a expandir? Porque os primeiros pontos de colonização é no litoral, tá? E nós temos o Tratado de Capitulação de Saragossa, em 1529, que vai colocar uma divisão entre o mundo oriental, entre Espanha e Portugal. Não é aceito pelos outros países, porque eles vão questionar: cadê o tratado, cadê o testamento de Adão que deixou para Portugal e Espanha o mundo? Os outros países vão começar a questionar. Nós vamos ver isso durante as colonizações, que vão questionar essa questão da divisão dos dois. E nós temos uma série de consequências da expansão marítima. Deslocamento do eixo econômico europeu do mar Mediterrâneo para o Atlântico Índico, ou seja, América e Ásia. Decadência das cidades italianas. Nós devemos lembrar que elas promoveram o Renascimento, os mecenas, com dinheiro, o comércio, agora vai se minguar. Nós vamos ter um crescimento, destaque das potências dos países ibéricos,
Portugal e Espanha, a consolidação do absolutismo, a consolidação da monarquia, justamente porque é ela que vai financiar, o desenvolvimento do mercantilismo, pré-capitalismo, com a acumulação primitiva de capital na Europa, colonização da América, o colonialismo, a destruição das civilizações pré-colombianas, que ela se deve justamente por causa do contato dos povos europeus com os amerindios, que não detinham resistência aos vírus que os europeus portavam, a escravidão negra, o trabalho compulsório indígena, nós vamos ter principalmente a escravidão negra que nós vamos ver, fortalecimento da burguesia mercantil e a europeização do mundo, ou seja, as ideias europeias vão ser levadas para outras regiões, como a expansão do cristianismo, e nós vamos ter uma revolução nos preços. Por quê? Com o aumento do fluxo de metais preciosos vindos da América, descoberta de jazidas de prata, bronze e ouro pela América Espanhola, a América Portuguesa demora em descobrir ouro, isso faz com que ocorra uma hiperinflação. Meninos, bem, era isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham bons estudos, fiquem com Deus e realizem as atividades.